Bom dia a todos nós. Prossiga Jesus nos abençoando e ampliando a nossa compreensão. Inicialmente, quero apresentar a minha gratidão à comissão organizadora desse certame pelo convite que nos fora dirigido, não só a mim, mas a AME Mato Grosso, para representar com 2 palestras aqui. Temos uma outra palestrante que estará amanhã. Mas quero também falar da minha felicidade de retornar ao Mato Grosso do Sul, em especial aqui a Campo Grande, e encontrar alguns amigos que fizemos nessa trajetória, onde, através da FEMS, tivemos oportunidade de apresentar alguns seminários e palestras. É muito honroso para nós estarmos aqui tratando desses assuntos e compartilhando desse pensamento e desse paradigma. Nós estamos nesse painel Saúde Integral, um movimento ao interior de si mesmo, e o nosso tema, a oração e a trilogia da caridade como caminho da saúde integral. A trilogia da caridade está expressa na questão que Allan Kardec fez aos espíritos, quando interroga qual o sentido verdadeiro da palavra caridade, tal qual a entendia Jesus. E aqui eu quero iniciar falando da nossa construção de espíritos encarnados, numa visão expressa pelo livro de Fritjof Capra, Conexões Ocultas. É um físico quântico estudando não só a psicologia humana, mas a constituição biológica, então, no seu conjunto total, psicobiológica. Há, na realidade, a visão sobre 3 pontos de vista. O ponto de vista dos padrões, os padrões que organizam a forma, da estrutura que coordena a matéria, do ponto de vista dos processos que promovem os processos, todos eles em si mesmo. E aqui nós vamos fazer graficamente um processo, a forma para dar origem à matéria, esse organiza e estrutura a matéria. Mas também há uma necessidade, ao evoluir o ser, e aqui nós queremos buscar o pensamento de André Luiz no livro Evolução em 2 Mundos, onde a evolução se dando desde o ser unicelular ao homem, ele também é recapitulado em todos os indivíduos, desde o seu nascimento, que se inicia num ser unicelular, para chegar à complexidade em que ora estamos, alcançando também os patamares da angelitude posteriormente. Há que nesse caminhar, se observe que o ser, após a sua individuação, vai adquirindo formas psíquicas, características de humanidade para conquistar o ambiente em que vive, aprendendo a dar significados para as coisas que veem, para as coisas que têm acesso, e isso modifica a forma de organizar a sua própria estrutura material. Dar significado, o que é significado? Uma ideia transmitida mente a mente que exige ou permite uma interpretação. Então, à medida que este ser, ora individuado e adquirindo consciência de si mesmo, ele vai buscando adquirir os caminhos da ambiência em que vive e vai, nessa transmissão de mente a mente, buscando interpretar aquilo que vê.
Mas o que significa a interpretação? Uma concepção feita à luz de crenças individuais, de um juízo ou de uma circunstância, ou tudo junto. Na realidade, nós dispomos de 3 faculdades, entre tantas, as essenciais. A faculdade que é do juízo, do pensar, de ajuizar, de livre arbitrar. E esta condição de livre arbitrar nos dá a possibilidade de ajuizar aquilo que vemos à medida que temos experiências para colocar como comparativo, vamos ver daqui a pouco. As outras 2 são o sentir e a terceira, o querer, a vontade. Para interpretar alguma coisa, nós a situamos dentro de um determinado contexto de conceitos, valores, crenças ou circunstâncias. Então, nós vamos trabalhando com o que já existe de processos adquiridos. Se nós utilizarmos o pensamento apenas para o indivíduo recém-individuado, recém-saído das formas iniciais da vida, atingindo a condição humana, ele vai começar por muito tempo para conseguir executar essas etapas. E Allan Kardec teve a oportunidade de registrar em A Revista Espírita que um espírito, na sua fase primitiva, ele demanda 100 a 1000 encarnações para dar conta de adquirir consciência e começar esse processo que aqui Fritz Joffre nos apresenta. Para compreender o significado de uma coisa, temos que relacionar com outras coisas no ambiente, no seu passado e no seu futuro, também de fazer projeções. Nada tem sentido em si mesmo, ele é sempre comparativo, sempre relacionado àquilo que já nos é adquirido. E devemos pensar que quando somos individuados, na vez primeira que nos tornamos humanos, nós não estamos desprovidos destas possibilidades, porque nós temos intrinsecamente em nós mesmos as condições divinas que nos foram colocadas. Nós temos o DNA divino, ali registrado em todas as possibilidades que vamos despertando. E aí o movimento da educação se faz presente nesta condição não de injetar para dentro, mas de eclodir de dentro para fora as potencialidades humanas. No livro A Mente Quântica, no livro O Médico Quântico, no capítulo A Mente Quântica e Significado e Medicina, Amit Goswami vai dizer: a medicina mente-corpo só faz sentido quando se compreende que ela não é uma consciência da mente acima do corpo, mas uma consciência da consciência acima do corpo. Todo o corpo quanto a mente, tanto o corpo quanto a mente, são possibilidades quânticas da consciência. E vejamos a consciência aí como o ser individuado que se torna cada vez mais pleno. Se o significado que a mente atribui a um estímulo de significado neutro é desarmônico, observem que o significado é neutro, mas o indivíduo, ao olhá-lo, ele percebe, ao ver o buraco, não é? Ele vai ver de uma outra maneira, de uma maneira desarmônica, como uma possibilidade de cair, e cai. Então, se ele é um significado neutro, mas ele é interpretado, é atribuído a uma situação desarmônica, ele tira a sua tranquilidade, e o resultado disso pode ser a doença. Mas também a consciência que tem a capacidade de mudar o significado mental, por isso também é capaz de curar e está dentro da sua esfera de ação esse processo da cura. Nós ouvimos ontem e hoje também somos alertados
para essa possibilidade de que o médico e ninguém é capaz de curar o outro. Cada um é capaz de promover, porque essa é uma atribuição própria da consciência deste espírito individuado com capacidades e potencialidades infinitas. Em Mateus, no capítulo 5, versículos 44 e de 46 a 48, nós vamos ver aqui: eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filho do vosso Pai que está no céu. Aqui merece uma observação, porque Jesus não disse nosso Pai, ele disse vosso Pai. Em algumas circunstâncias, ele usou o Pai, em outras, ele usou meu Pai, em outras, ele disse vosso Pai, e em outras tantas, ele disse nosso Pai. A sua inclusão ressalta e realça um Deus ainda maior. Quando ele diz o Pai, ele diz na sua totalidade, na sua plenitude, e não nas nossas competências de observação. Mas como ele fala desta visão nossa ainda menor do que a dele, ele coloca do vosso Pai. Mas para que nós nos tornemos filhos, sejais filho, nós não somos? Evidentemente que somos, mas é necessário entender que para ganhar todas as condições que ele nos oferece, nós temos que fazer este exercício, esta possibilidade, e vamos ver mais tarde no que isso resulta. Estudando sobre liberdade e determinismo, porque muitos de nós, às vezes, entendemos que as coisas são determinadas e que nós não temos liberdade, quando observamos a questão levantada pelo senhor Allan Kardec, ao perguntar se os espíritos nos dirigem, e a resposta foi: de ordinário são eles que vos dirigem. Então, esta colocação feita pelos espíritos, de que nós somos dirigidos, ele pergunta, os espíritos influenciam as nossas vidas? E os espíritos responderam, de ordinário são eles que vos dirigem. Então, será que não temos nós a liberdade de agir? Tudo isso está dirigido, determinado por circunstâncias externas a nós? Essa reflexão aqui nos leva a um entendimento exatamente colocado da maneira que o senhor Allan Kardec mais tarde desenvolve, que eu não vou tecer aqui os comentários seguintes. A autonomia dos seres vivos não podem ser confundidas com a independência. Nós somos autônomos, mas não somos independentes. Há uma regência, há uma lei que nos rege, e somos, portanto, entre todos, interdependentes. E Fritjof Capra faz essa colocação como dizendo que nós formamos uma teia sem emendas. Todos nós, é como se nós pensássemos hoje na rede mundial de computadores. Cada pessoa que faz o seu login está dentro dessa rede a qualquer momento. E nós estamos nessa rede, façamos ou não, porque nós fazemos parte desse todo. No nível humano, essa autodeterminação se reflete em nossa consciência, com a liberdade de agir de acordo com as nossas convicções e decisões. É essa possibilidade apresentada pelo livro tibetano, aqui apresentado pelo nosso Andrei, mostrando que olhar o buraco é a existência dele ali. Fazer dele a queda, ou dar a volta, ou mudar, inclusive, a estrada, é uma opção pessoal da consciência de liberdade que vai adquirindo. Isso significa que são determinadas pela nossa natureza, as experiências passadas e a hereditariedade. A hereditariedade que nós temos dos aprendizados, das situações que nós não precisamos viver para adquirir
essas mesmas condições. Da mesma forma que não somos constrangidos pelas relações de poder humanas, nosso comportamento é determinado por nós mesmos e, portanto, de maneira livre para que nós possamos agir. Segundo Maturana e Varela, o mundo que todos veem não é o mundo, mas um mundo que criamos junto com as outras pessoas. O nosso olhar vê do nosso jeito. Quando eu, de manhã cedo, olho o dia, abro a janela e vejo ao amanhecer qual a temperatura, vou falar de Cuiabá porque é uma temperatura amena. Aqui, às vezes, o povo usa capote. Mas lá que tem uma temperatura amena, muito dócil, nós olhamos assim às 6 horas da manhã o termômetro que se depara à nossa frente e está a 36 graus. Uma temperatura muito adequada para irmos a um banho de cachoeira, fazer um piquenique à beira do rio. Mas quando nós expressamos essa felicidade por estar a 36 graus já às 6 horas da manhã, outros tantos que vão trabalhar, carpir a roça, carregar um caminhão, fazer um esforço físico maior, à luz do sol, diz assim, Deus não pensou em mim. Ou ingratidão, já uma lua dessa, chama de lua, vê se resfria, já uma lua dessa às 6 horas da manhã. Então, é necessário que nós entendamos que é o mesmo dia, é o mesmo sol, é a mesma temperatura e é a mesma cidade de Cuiabá. Mas o olhar é individual. O olhar de cada um vê com as suas crenças, as suas imagens mentais, as suas intenções e a sua autoconsciência. Há nisto uma complexa coreografia de coordenações de comportamentos, que nós mudamos de acordo com os nossos propósitos, as nossas intenções, aquilo que nos remete a determinado momento, a determinados fatos anteriores ou mesmo futuros. Lakoff e Johnson resumem as descobertas dos estudiosos da cognição assim: a mente é intrinsecamente encarnada. Nós estamos falando de consciência quando nos falamos do espírito. A mente, ela é eminentemente, intrinsecamente encarnada. O pensamento é, em sua maioria, em sua maior parte, inconsciente. Os conceitos abstratos são, em grande medida, metafóricos. Então, todos nós criamos metáforas. Todos nós criamos metáforas para conhecer as coisas. Todos nós, quando chegamos numa cidade diferente, onde não há ninguém que a gente conheça, a gente olha alguém cuja cabeça brilha e diz assim, parece o Andrei. Então, a gente vai olhando pessoas para ver se a gente acha alguém parecido, que a gente se conforte com a sua presença, porque não gostamos de experienciar a solidão. Então, olhamos uma casa, parece com a de fulano, olhamos uma rua, nos lembra tal cidade que a minha é prazeroso. Então, nós vamos fazendo essas conexões, de forma que os conceitos são abstratos, são metafóricos, o pensamento é inconsciente, em sua maioria, e a mente é encarnada, a mente é intrinsecamente encarnada. Logicamente que isso são partes profundas da filosofia que nós vamos aprendendo a fazer. Vamos nos exercitando. E aqui, John Searle vai dizer, o preço do desdém pela filosofia é o que nos leva a cometer erros filosóficos. E nós cometemos grandes erros filosóficos durante grande tempo. A filosofia poderia nos ter feito compreender como que a alma humana rege o corpo e como o corpo não é desintegrado dessa alma. Isso forma um complexo único. E nós vamos aprendendo, numa leitura mais profunda do livro Evolução em 2 Mundos, como isso se estabelece, como que nós estamos ligados a cada célula, desde os primórdios da vida unicelular.
e recapitulando todo esse espaço de bilhões de anos na nossa existência atual, desde a condição de célula-ovo, migrando na trompa até chegar ao útero, nós nos constituímos ali em todas as etapas da construção do ser para atingir a condição humana. E ainda assim nascemos na condição de símios, para nos 2 próximos anos de vida estabelecer a condição humana que nós nos colocamos eretamente, mas não somente isso, desenvolvemos um cérebro capaz de constar na condição humana especificamente. Nós estamos colocando estas questões para falar da trilogia da caridade e a oração. E sabemos o quanto há de dificuldade no aprendizado. E muito mais do que isso, quanto há de negligência no ensino destas questões para que nós pudéssemos despertar mais cedo para esta condição que a humanidade nos oferece. Aqui há um livro, O Treino dos 12, que é um livro de Bruce, falando do treinamento de Jesus aos seus 12 discípulos. Ele aponta um texto exatamente quando, saindo de Jerusalém, Jesus, conversando sobre os samaritanos com os discípulos, João pergunta, João, o espírito melhor, mais amoroso, que estava no grupo dos 12, pergunta a Jesus se não era bom que voltasse àquelas cidades da Samaria e ali tocassem fogo, queimasse, destruísse todos eles, os samaritanos. Jesus faz algumas colocações para ele, e aqui nós dizemos, isso mostra, agora, quando ele sai de Jerusalém e vai falar para toda a humanidade daquele trecho sobre as novas condições de Jesus. Isso mostra quão lentos os melhores são para aprender a doutrina celestial. Se João, aquele discípulo de Jesus, um espírito previamente muito bem encaminhado para estar ali com ele naquela condição amorosa que apresentava, já um espírito vivido de outras tantas experiências luminares, agora comparando conosco a condição que trazemos, muito mais retrógrada ainda, para que os melhores tenham uma condição lenta de aprender sobre a doutrina celestial e a prática da caridade, quão surpreendente novamente pensar neste mesmo João em 1 ano ou 2 após a data dessa sugestão cruel de toca-fogo exatamente para os samaritanos, descendo de Jerusalém e pregando o evangelho de Jesus, o crucificado, em muitos povoados dos próprios samaritanos, que está apontado no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos. Possivelmente nesse mesmo povoado que ele desejou ver destruído, e ele mesmo gostaria, naquele momento, pelo ímpeto da sua juventude, de fazer aquela destruição. O aprendizado permanente é o direito ao erro, e o direito ao erro, no processo de crescimento, é o que isso nos chama. Nós vamos errar muitas vezes, nós vamos acertar muitas vezes, mas temos que buscar, de maneira consciente, despertar para a busca do acerto continuamente. Joana de Ângeles, no seu livro Constelação Familiar, nos aponta este caminho. Cada vez mais se constatam os resultados benéficos da formação religiosa do indivíduo, especialmente quando despojada de dogmas impositivos, das castrações puritanas, das exigências descabidas, das tintas do fanatismo de qualquer espécie. Então, nós não estamos aqui falando apenas de doutrina espírita, estamos falando de qualquer ensino religioso que faculte ao ser, ao indivíduo, ter esta caminhada. O indivíduo que tem formação religiosa
possui muito mais resistência em relação aos enfrentamentos morais, orgânicos, emocionais, do que aqueles que não a têm. E aí nós observamos uma pesquisa feita por duas antropólogas, professoras e doutoras no Rio de Janeiro. Uma delas, que é quem coordenou esse trabalho, que é a Regina Novaes, são antropólogas também. Ela fez essa pesquisa entre jovens de 14 a 24 anos. É uma pesquisa ampla que abrange todo o Brasil e ela chega a esta conclusão. No Brasil, 96% dos jovens declararam possuir uma religião. Se isso nos é assustador, porque nós falamos que os jovens agora estão inclinados para outros caminhos, que os jovens estão buscando o caminho da perdição, nós nos constatamos aqui com uma pesquisa científica por duas antropólogas sérias, dizendo que 96% dos jovens declararam possuir uma religião, e uma das constatações que merecem ser sublinhada é o fato de que, entre 13 milhões de jovens, 27,3%, que participaram de organizações sociais, o percentual dos que participam de grupos de cunho religioso é de 81,1%. Então, a busca da religião, da religiosidade, está presente em grande massa dos jovens. É preciso que nós, os adultos, aqueles que já adquirimos um caminho a mais nessa trajetória da vida, tenhamos um olhar voltado para esses jovens, para conduzi-los no caminho do aprimoramento desta caminhada que eles mesmos sentem a necessidade de buscar. Esse dado expressa a capilaridade social e a disseminada presença da religião e do religioso na sociedade brasileira contemporânea. A participação em grupos religiosos, portanto, pode ser analisada como importante vetor para a construção de identidades juvenis, representando espaço importante de agregação social nessa fase da vida, que também foi citado por Fonseca em 2007, esse trabalho é de 2002. E nós vamos buscar de novo Jesus para compreender essa trajetória do que estamos dizendo. Ele diz: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos perseguem e caluniam, porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? E aí nós precisamos pensar, de que recompensa está falando Jesus? A recompensa, muitas vezes, ficou entendida por nós e para o céu, um lugar que não existe. Acima dessa abóboda azul, existe um espaço infinito que não tem lugar para pouso. Mas existe um estado de consciência que nos dá felicidade. É este lugar que, quando perguntaram a Jesus onde era o reino dos céus, ele disse: o reino de Deus, o reino dos céus, está dentro de vós. É nesta ambiência interna de autodesenvolvimento que nós vamos encontrar essa recompensa, a felicidade em nós mesmos. Para termos essa recompensa, é preciso fazer essa caminhada. Não fazem assim também os publicanos? E se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazei com isso mais do que os outros? Não fazem assim os pagãos? Então, já aqueles que não tinham a iniciação, que não conheciam o Deus único, que não tinham iniciação religiosa desta maneira de ver as coisas, faziam tratando somente aqueles que lhes amavam, aqueles que eram da sua casta, aqueles que eram do seu reduto, aqueles que eram da sua nação. Mas agora nós estamos falando de voltar o olhar para um outro modelo de comportamento humano. Aqueles que nos odeiam, que nos perseguem, que nos caluniam.
E o que é que nós fazemos com isso? É o buraco colocado na nossa estrada. Nós olhamos para ele e achamos que, em virtude de terem feito um buraco na minha estrada, eu devo cair. E caio. E toda vez que eu me lembro disto, eu caio de novo. Então, guardar a mágoa dentro do coração, não se desfazer desta mágoa, é comparável a alguém que todo dia busca tomar um copo de veneno, desejoso que o seu inimigo morra. E é ele quem adoece sempre. É ele quem pode estar constrangido sempre na sua felicidade sem alcançá-la. Sede, pois, vós outros, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Ora, para o nosso nível de compreensão, o que significaria hoje ser perfeito? E por isso Jesus disse, perfeito como perfeito é o vosso Pai. Então, é a perfeição que eu vejo em Deus. Ele não colocou o nosso Pai, nem colocou o meu Pai, e nem colocou o Pai. Colocou o vosso. Então, nos olhemos como este vosso que ele fala. Esta visão que nós olhamos de Deus, o que significaria para nós hoje gozar desta perfeição? Se a cada dia eu buscar atingir, através desse caminho, de não guardar o ódio, a mágoa, o desejo de vingança, o desejo do rancor, a manifestação do rancor, por aqueles que me caluniam, que me perseguem, ou que se declaram especificamente meus inimigos, eu vou buscar a minha saúde psíquica, a minha saúde emocional e, resultante disso, a minha saúde física. Eu vou ter essa perfeição dentro de mim, gozar dessa felicidade, como assim o faz o Pai que eu compreendo fazer. Antigamente nós tínhamos um Deus que era vingativo e atavicamente nós ainda fazemos isso. Nós colocamos ainda essa possibilidade de que Deus faça por nós as vinganças que nós queremos fazer. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? Ele diz, os Espíritos responderam, benevolência, mas não fez limite, botou para com todos, indulgência para com as perfeições dos outros, perdão das ofensas, tudo no plural, tudo cheio, tudo sistemicamente colocado. E aí nós vamos ver que as virtudes, todas elas, têm as suas raízes no céu e estende os seus galhos para orientar, para nutrir os homens aqui na terra. E em todas as idades, nós precisamos fazer o nosso próprio esforço para tirar de dentro de nós, da forma de semente, e fazer eclodir como plantas que ali estão. E embora o self da nossa autorreferência seja a consciência de uma hierarquia entrelaçada, a consciência que possuímos é a do ser, que está além da divisão sujeito-objeto. Não há no universo outra fonte de consciência, senão a nossa própria consciência do self. O self da autorreferência e a consciência da consciência original, juntos, constituem o que denominamos de autoconsciência. Nós vamos trabalhando com esse conceito de autoconsciência para dizer que nós somos responsáveis pela sua ampliação. Deus nos facultou como instrumento, mas depende das nossas ampliações para a compreensão. Quando se fala de processos entrelaçados, eu vou só fazer aqui uma referência para que nós meditemos ao longo dos nossos dias. Se eu me declaro e sou realmente um homem mentiroso, e me declaro a vocês, olha, eu sou mentiroso. Eu estou dizendo a vocês uma verdade. Eu sou realmente mentiroso e estou garantindo a vocês que eu sou mentiroso. Então, isso é uma verdade. Se eu estou dizendo uma verdade, eu sou mentiroso? Então,
estas condições se entrelaçam no ser humano, que é aquele movimento do buraco. É aquele movimento que ora cai, ora olha, e ora se deixa cair de novo, e ora tem o desejo de chegar próximo dele, às vezes para continuar caindo. Não podemos escapar do fato de que o mundo que conhecemos é construído a fim de ver a si mesmo, diz o matemático Brown Spencer. Antes de uma resposta a um dado estímulo que se torne condicionada, antes que a experimentemos pela enésima vez, o conjunto de probabilidades, e a vida é feita de probabilidades múltiplas, entre as quais a consciência escolhe nossa resposta. Veja só, nós temos respostas imediatas para muitas coisas. As pessoas, às vezes, vêm nos contar algo, a gente diz, eu já sei. A gente já, antes de saber o que a pessoa quer dizer, já acha que sabe o que ele está nos dizendo. E quando alguma coisa nos aparece, nós fazemos a nossa intencionalidade de resposta, de condição, antecipadamente. Abrange todos os estados mentais comuns a todas as pessoas e em todos os lugares e em todos os tempos. Como com o aprendizado, as respostas condicionadas começam gradualmente a ganhar mais peso sobre as outras. E este é o processo do desenvolvimento do comportamento aprendido da mente do indivíduo. Então, nós temos já o atávico para nos ensinar e precisamos reaprender. Paulo Freire diz que estudar é reescrever, reconstruir. Então, nós precisamos a cada dia fazer esse movimento da condução. Aqui nós temos o lugar para onde foi, depois do doutorado, o nosso Yandoli. O Himalaia. Ele contou ontem à noite que ele talvez tivesse ido para lá. Vamos ver se a gente acha ele aqui nesse meio. Mas ali existe uma divindade chamada Shiva. E ali também, entre as cordilheiras aqui do Himalaia, há um grande degelo que forma o rio Ganges. Mas naquela região há uma lenda de que as águas do Ganges vêm do céu através das tranças entrelaçadas de Shiva. E Judith Bose, famoso cientista indiano, que teve vasto alcance da ideia da consciência das plantas, escreve em sua memória que na infância ouvia o som deste rio e ele ficou sempre a imaginar o significado dessa lenda, até que certo dia ele descobriu se tratar apenas do caráter cíclico da evaporação das águas que formavam a nuvem, que formava a neve e que derrete-se pelas cordilheiras e caem formando as águas do Ganges. Mas uma resposta ficou sem ser dada no seu pensamento. Era o princípio. Qual o significado das tranças entrelaçadas de Shiva? O rio Ganges é o princípio informe por trás da forma manifesta. Os arquétipos platônicos. E Shiva é o princípio sem forma por trás da autoconsciência manifesta. É o inconsciente. As tranças entrelaçadas representam uma hierarquia entrelaçada desse movimento do vai e vem, do eu sou mentiroso, eu sou falso, e aí das reedições do pensamento. Descobrimos assim que há um self atrás do ego que coordena tudo isso. Então, essas questões do Himalaia pode também ser representada aqui pela caixa craniana, onde Shiva, esse ser transcendente, pode também residir com as suas tranças. E aqui nós podemos pensar que as tranças possam ser esse sistema nervoso, esse entrelaçamento que nasce do tubo neural inicial, recapitulando o movimento pelo qual apareceu o sistema nervoso nos seres vivos, a partir de cada célula, para formar, posteriormente, o tronco encefálico,
o cérebro reptiliano, o cérebro límbico e, posteriormente, a neocórtex e a neocórtex frontal. Esse caminhar não é algo que se faz por partes, mas é que forma no conjunto por inteiro. E ali, a partir desse comando de Shiva, aqui na glândula pineal, ele pode desaguar no rio Ganges, que é o corpo humano. Nesse entrelaçamento de consciência, pensamento e forma que condiciona a condição material, e é por isso que adoecemos, e também é por isso que construímos a saúde. E aí se pergunta, onde está escrita a lei de Deus? A resposta dos espíritos foi na consciência. Visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser revelada? Porque nós precisamos da revelação e, muito mais do que isso, dos processos educativos religiosos para o aprendizado dessa juventude e dessa juventude ávida de conhecimento, de experiência e de melhorias. A juventude de todas as idades. Ela a esquecera e desprezara. Quis Deus, então, que lhe fosse relembrado. E é por isso que nós estamos aqui e fazemos vários conclaves dessa ordem, para que desperte em cada consciência, na nossa e dos outros que nos ouvem, esta situação. Isso é distribuído, e aqui, quando a gente estuda a medicina tradicional chinesa, além dessas condições demonstradas pelos indianos, que falaram dos chakras, nós também vamos encontrar mares, rios, lagos, na medicina tradicional chinesa, como lugares de confluência múltiplas de energia que se distribuem no organismo, podendo trabalhar, então, a condição da saúde e da doença. O estudo das estruturas e das forças que agem entre elas como fenômenos emergentes secundários tem sido métodos eficazes na física e na química. No entanto, quando entramos no domínio dos sistemas vivos, esse modo de pensar já não é suficiente. A característica essencial se distingue os vivos dos não vivos é o metabolismo celular. Não é uma propriedade da matéria e nem uma força vital especial. É um padrão, lembram de lá do padrão que nós colocamos? Específico de relação entre processos químicos, induzidos por aquele que comanda desde a pineal, como Shiva, a formação do rio Ganges, que é o corpo. Embora envolva relações entre processos que produzem componentes materiais, o padrão em rede considerado em si mesmo é imaterial. As mudanças estruturais desse padrão em rede são compreendidas como processos cognitivos que, por fim, dão origem à experiência consciente e ao pensamento conceitual. Nenhum desse fenômeno cognitivo é material, mas todos são incorporados, decorrem do corpo, nascem do corpo e são moldados pelo corpo. Aí nós vamos entender também a questão do perispírito, em que a mente determina que o funcionamento mais ou menos equilibrado destes centros de forças são eles que dão condições para que o perispírito desempenhe as suas várias funções. Aí nós vamos ver em Evolução em Dois Mundos, André Luiz sendo orientado sobre essa questão do cérebro, em Evolução em Dois Mundos, falando da glândula da vida mental e explicando qual é a sua função, desmistificando os conceitos anteriores, que aos 14 anos aproximadamente ela se reajusta ao conceito orgânico e reabre seu maravilhoso mundo das sensações e impressões da esfera emocional, entrega-se à criatura a recapitulação dos seus aprendizados da sexualidade no mundo animal e vai buscando com as novas circunstâncias do aprendizado novo reestruturar esses caminhos, os seus impulsos, preside os fenômenos nervosos, desata os laços divinos da natureza,
quais ligam a existência umas às outras na sequência de luta pelo aprimoramento da alma e deixa entrever a grandeza das faculdades criadoras da criatura que se acha investida. O perispírito é, pois, um organismo fluídico e a forma pré-existente e sobrevivente do ser humano sobre o qual se modela o envoltório carnal. E Kardec diz mais, o corpo fluídico dos espíritos é um dos mais importantes produtos do fluido cósmico universal, é a ideia diretora, o plano imponderável da estrutura orgânica, e nele se armazena, registra e conserva todas as percepções e volições das ideias à vontade. Enfim, é o guardião, e aqui nós queremos dizer que neste hábito contínuo do processo de se manter conectado às raízes, que nos dão origem, através da oração, nos mantermos em contato com Ele, e pelo esforço constante do desenvolvimento das virtudes nas diversas tarefas, cultivando essas virtudes, o apóstolo dos gentios vai nos dizer que a caridade, entre essas virtudes, é a mais excelsa. A caridade é paciente, é branda, é benfazeja, a caridade não é invejosa, não é temerária, nem precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se agasta, não se azeda com coisa alguma, não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, não se rejubila mas se rejubila com a verdade, tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, em estas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade permanecem, dentre elas, a mais excelente é a caridade, diz ele na sua epístola. Dizendo aqui, então, qual é o sentido da verdadeira palavra caridade, que nós utilizamos como método para chegar à saúde integral. Benevolência, indulgência e perdão. Benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições dos outros, inclusive a nossa, e perdão das ofensas. Essa é a bibliografia que nós utilizamos, e eu agradeço à coordenação, à comissão organizadora do evento e a paciência de vocês nos ouvirem. A palestra fica à disposição para quem quiser também. Muito obrigado.